muita paz, é com muita alegria que retornamos a essa casa, tentar falar um pouquinho do seu Allan Kardec, né, que nem ele brincou no início. O tema que nós trazemos, hoje eu tomei a liberdade, peço licença a vocês, tomei a liberdade de trazer algumas projeções que eu gostaria de estar colocando ao longo da nossa exposição. Acho que pode nos auxiliar no transcorrer do pensar e memorizar e fazer as nossas reflexões. Primeira pergunta, quando falamos desse tema que nos surge é: o que é vida? E essa pergunta ela é interessante porque ela me arremete, pelo menos os mais jovens como eu, os jovens da minha faixa etária, talvez vão se lembrar, tem um canal na TV chamado TV Cultura. Os mais velhos não sabem, os jovens sabem como eu. TV Cultura era canal 2. Hoje, de acordo com a assinatura, hoje as televisões, a maioria por assinatura, então vai variando de acordo com a sua assinatura. Mas canal 2, eu sempre fui uma pessoa que assistiu muito esse canal. Meus filhos assistiram muito esse canal, então eu tenho todo um apreço por esse canal, por alguns programas em especial. Hoje eu penso alguns programas. Relativo a esse O que é Vida, ele sempre me arremete a um programa de entrevista que era Antônio Abujamra quem fazia. Antônio Abujamra já desencarnou, já se encontra na pátria espiritual, mas quando ele fazia o programa, alguns poderão lembrar-se, todo final do programa ele perguntava para o entrevistador esta pergunta aqui: o que é vida? E dava ali 2 minutos, 3, se tanto, para a pessoa responder. A pessoa respondia, achava que tinha respondido. O que o Abujamra fazia? Ele falava: bom, agora então, para encerrar o programa, o que é vida? Ele perguntava de novo. Então, dependendo do entrevistado, ele perguntava 2, 3 vezes o que é vida. A cada vez que ele perguntava, ou a cada entrevistado, era interessante, cada um tentava expor a sua maneira, tentava desenvolver um raciocínio, e a gente vai percebendo que o raciocínio não é igual, é diferente. Se eu lançasse essa pergunta aqui, para cada um de vocês, o que é vida? Eu tenho certeza que cada um iria dar uma resposta à sua maneira. Ah, vida para mim é isso, vida para mim é aquilo. Se nós estivéssemos no programa do Antônio Abujamra, que nós, a partir de hoje, teríamos que fazer? Antônio Abujamra, ao invés de você me dar 2 minutos, você me dá uns 40, 50 minutos, que é o tempo que nós vamos tentar discorrer o que é vida. 2 focos eu vou tentar discorrer. Um sobre a ótica, resumido, um sobre a ótica da ciência, bastante compacto, e o outro sobre a ótica principal, que é o nosso alicerce, a doutrina espírita. Sempre que eu falo de doutrina espírita, a minha base chama-se O Livro dos Espíritos. Então é só nele que eu fui pesquisar. Os outros livros, vocês poderão me falar, os outros são importantes, os outros livros, não só de Kardec, como de outros autores, são importantíssimos, mas a nossa base chama-se O Livro dos Espíritos. Eu sou até um pouco chato quanto a isso, mas eu prefiro assim. Bem, a ciência, de um modo geral, para que ela diga que algo é vida, precisa cumprir essas etapas. Precisa nascer, precisa se reproduzir, se manter e morrer. Então, são 4 ciclos que os cientistas chamam. Se cumprir esses 4 ciclos, nós podemos dizer: ah, esta coisa é uma vida. Muito bom. A ciência, pelos seus estudos, por números aproximados,
tudo número aproximado, nós não temos nenhum número efetivo. Ela diz que o nosso sistema solar, ele surgiu há aproximadamente 4,5, 4,6 bilhões de anos. Bilhões eu estou falando. Diz que a vida aqui nesse planeta Terra surgiu aproximadamente 3,5, 3,6 bilhões de anos. Olha quanto tempo que surgiu, segundo a ciência, a vida. E o homem? O homem, ali é que eu sou matemático, e matemático, para simplificar, ele coloca ao quadrado, porque eu queria escrever tudo numa linha só. 10 milhões de anos surgiu o Homo, que é o homem. O Homo sapiens sapiens, por isso que eu coloquei ao quadrado. Sapiens sapiens, o que quer dizer isso? O homem que sabe que sabe. É isso que quer dizer. Não é simplesmente o Homo sapiens. O Homo sapiens foi uma espécie que surgiu, mas nós já somos Homo sapiens sapiens. Nós sabemos que sabemos. Mais ou menos, guardado seus conceitos, mais ou menos o que aquele tal de René Descartes falou quando ele diz: penso, logo existo. Né? Eu posso duvidar da minha existência, mas eu não posso duvidar que eu penso. Se eu não consigo parar de pensar, eu concluo, logo eu existo. O logo dele é o logos, de razão. Então, 40 milhões de anos, surgiu o primeiro Homo sapiens sapiens, o homem que sabia que existia. Aí eu fui para a doutrina espírita, livro dos espíritos, óbvio, pergunta 43, deixa eu dar uma confrontada, o que a doutrina me fala sobre essa informação da ciência? Vou na 43, quando a Terra começou a ser povoada? Não falou que surgiu há 3,6 bilhões de anos? O que os espíritos responderam? Eu compactei, a resposta é um pouco maior, eu pincei a parte principal. Pouco a pouco, cada coisa foi tomando o seu lugar. Então, apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo, ao estado da Terra. Então, os espíritos estão dizendo que foi pouco a pouco, foi gradativamente, na medida que o nosso planeta, ele estava preparado para receber vida, ele foi recebendo gradativamente. Mas eu, não satisfeito com essa resposta, fui na 48, mais ou menos o que Kardec fazia, ele não se satisfazia, ia numa pergunta seguinte: podemos conhecer a época? Quero saber quanto tempo da aparição do homem e dos outros seres vivos? Eles respondem: não, todos os cálculos são quiméricos, ou seja, todos os cálculos que a ciência nos fala são cálculos estimados, cálculos aproximados. Então hoje, se alguém falar para mim, surgiu vida há 3,5 bilhões de anos, talvez sim, talvez não. Segundo a doutrina espírita, são cálculos quiméricos, aproximados. Pode ter demorado muito mais ou menos, nós não sabemos precisar. Perceberam a diferença? Logo no início da ciência com a doutrina. Voltei para a ciência. A ciência diz o seguinte, que as primeiras vidas surgiram aqui nesse planeta Terra na água. A ciência diz que eram esferas, e essas esferas tinham uma camada e elas estavam dentro da água. Em função dessa informação aqui, o que os cientistas fazem hoje? Quando eles vão buscar em outros planetas a constatação de vida, qual é a primeira coisa que eles procuram? Se o planeta tem água, por causa disso. Porque eles têm pistas de que a vida aqui no planeta Terra deve ter começado dentro da água. Então, se lá naquele planeta Júpiter, naquele planeta Marte, naquele planeta tiver água, segundo a ciência, há chance de ter vida. Esse é o pensamento do cientista. Aí ele diz mais para diante:
que essas esferas que estavam dentro da água se juntaram com corpúsculos e se tornaram células. Corpúsculos é uma terminologia da Grécia Antiga. Corpúsculos eram os gregos filósofos que estudaram o atomismo, foram os primeiros a falar em átomos. Então, falar em corpúsculos ou falar em átomos é a mesma coisa, ou seja, quer dizer que é algo indivisível. Átomo, para o grego antigo, significa não divisível. A letra A, sempre a letra A, antes de qualquer palavra da Grécia Antiga, é uma negação, é não. Tomo é divisão, então nego a divisão, não divisível, átomo, que é a mesma coisa. Corpúsculos é um átomo. Então, o que a ciência está dizendo? Que aquelas esferas estavam na água, se juntaram a um átomo e se tornaram células. Então, aí começa então o caminhar da vida, o que a ciência chama de unicelular. São células individuais que foram surgindo, não visíveis ao olho humano. Nós não conseguimos ver isso ao olho nu. Muito bem. A ciência, aí ela diz o seguinte: partindo desse pressuposto, a vida começa na água, as esferas se juntam aos átomos, corpúsculos, surgem as células. Então, partindo dessa premissa, a ciência diz que o ponto de partida da vida é num princípio inorgânico. Nós somos orgânicos, mas a ciência diz que o ponto de partida é no inorgânico. Daí partiu para o orgânico. Orgânico o que é? Orgânicos são os vegetais, orgânicos são os animais, orgânicos somos nós, o reino hominal. Então nós iniciamos pelo sistema inorgânico. Aí o que eu fiz? Fui lá na doutrina espírita. Livro dos Espíritos, deixa eu dar uma pesquisada. Pergunta 44. De onde vieram os seres vivos na Terra? E eles respondem: a Terra, olha que interessante, a Terra já continha os germes que esperavam, estavam preparados, já esperando. Está me confirmando, a doutrina espírita está me confirmando que de fato a vida dá-se por iniciada num sistema inorgânico, na terra, na água, tudo isso é inorgânico. Já existia o germe preparado para surgir e aflorar o que nós chamamos de vida. Voltei para a ciência, aí a ciência fala, tá bom, começou num sistema inorgânico e foi para o orgânico, vegetal, animal, hominal. Como que se deu isso? Isso se deu por essas coisas que a ciência chama de aminoácidos. A linguagem mais comum é sopa primordial. Talvez você já deve ter ouvido falar em algum jornal, em algum comentário. Ah, ali naquele local existia a sopa, como se fosse uma sopa inorgânica, e dali então surge o orgânico, é a tal da sopa primordial. Fui para a doutrina. Ok? Nunca satisfeito com a ciência, vou para a doutrina. Pergunta 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Se o germe da vida estava no sistema inorgânico, já estava na Terra, Kardec então está perguntando, aonde estava o sistema orgânico para gerar a vida animal, a vida do homem? E eles respondem, estavam, por assim dizer, num estado fluídico do espaço. Se vocês continuarem essa resposta, eles vão dizer para nós, estavam esperando o momento oportuno
para chegar aqui na Terra. Então, o sistema orgânico estava no fluido universal. Estava onde? Estava onde os espíritos da erraticidade se fazem presente. Estavam aonde? Talvez eles pudessem estar, isso é no complemento da resposta, em outro planeta. E aí então esse sistema orgânico, esse germe, migrou para a Terra, uniu-se ao sistema inorgânico e surgiu a vida. Isso são pistas que a doutrina espírita nos dá. A ciência diz que são moléculas que foram se associando e desassociando, foram se unindo e se separando. E essas moléculas, é que nem na química essas moléculas, não vai se unindo uma molécula de oxigênio com duas moléculas de hidrogênio e aí forma algo que nós usamos chamado água. É mais ou menos isso daí. As moléculas vão, se eu aumentar, botar duas de oxigênio e duas de hidrogênio, não bebam, porque aí vira um ácido e vai nos corroer. Tem que ser uma de oxigênio, duas de hidrogênio, virou água. Nós bebemos e sacia a nossa sede. Essas moléculas foram se unindo e se separando, unindo, separando, né? Aleatoriamente. Como é que será que isso aconteceu? Eu fico pensando, como que isso aconteceu? Foi do nada? Aí a ciência diz, essas uniões foram se unindo, molécula daqui com a outra molécula, elas foram se unindo e surgiu tudo que a gente chama de forma. O que é a forma? A forma é da planta, a forma é do animal, a forma do cavalo, a forma do elefante, a forma do homem. Elas surgiram dessas associações e dissociações. Foi se separando e se unindo. Aí surgiu micróbios, bactérias, vegetais, os pássaros, até chegar no humano. Aí eu fui na Livro dos Espíritos 47. A espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? Sim. E veio a seu tempo. Foi isso que se deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo da terra. Por isso que nós trazemos essa ideia equivocada de que o homem foi feito do barro. A gente fala isso, o homem foi feito do barro, Deus construiu o homem de uma costela, do barro. É por causa desse conceito, é porque nós sabíamos e sabemos essa informação, que o germe do homem já se encontrava no seio da terra. Se ele já se encontrava no seio da terra para gerar dessa forma, a gente confunde, dizendo então que viemos do barro, e nós não viemos do barro. É uma informação equivocada. Essa é a informação primordial. Livro dos Espíritos, eu vou lá e busco a informação primordial. Aonde está a base da vida? A base da vida está aqui. Isso é uma tríade, é um triângulo que a gente coloca, chama esse triângulo de tríade, aonde lá em cima no vértice está Deus e embaixo, nos vértices abaixo, criados por Deus, dois princípios. Um princípio chamado espiritual ou inteligente, tanto faz, e o outro princípio chamado matéria. Aqui está a chave do que é vida. Lá em cima no vértice, Deus. E é assim que Kardec começa. O que é Deus? Por que ele pergunta o que é Deus e não quem é Deus? Porque se ele perguntasse quem é Deus, ele não estaria buscando informações conceituais sobre o ponto de vista filosófico. Ele estava focando na matéria. Quem é Deus? Deus é um homem alto, gordo, usa barbas, cabelo comprido. Eu estou dando forma, eu estou buscando na matéria.
Kardec não buscou na matéria, ele buscou no que a gente chama de metafísica, fora da matéria. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, ou causa primeira. Ora, se Deus é a causa primeira de tudo, tudo que vem depois de Deus é efeito. Tudo, exatamente tudo, inclusive o nosso tema, o que é vida? Um efeito de Deus, resumidamente. Mas, como nós pedimos para o Abu Janra 40, 50 minutos, não vou dar essa resposta para ele, vou continuar discorrendo com o meu pensamento. Mas eu já sei que a vida é um efeito da causa, do Criador, de Deus. Voltei lá na minha tríade, então eu já consigo compreender ali, lá em cima no vértice, o que é Deus. Deus é causa, causa primeira de tudo. Até Aristóteles, que foi um homem da ciência, um homem voltado à matéria, até Aristóteles reconheceu Deus como sendo o primeiro motor. Ele assim o chamou de primeiro motor, querendo dizer que tudo que vem depois de Deus é segundo, é terceiro, é quarto. Deus é único, causa de tudo. Tudo o restante é efeito. Depois, Deus criou os dois princípios, espiritual e material. Aí eu vou na 23. Aqui é interessante. São duas perguntas que eu pensei, que eu acho bastante interessante e vale a pena a gente reflexionar sobre elas. Na 23, ele pergunta: que é espírito? E eu coloquei em vermelhinho para chamar a atenção de vocês. Para quê? Sempre que Kardec escreve no Livro dos Espíritos, ele escreve espírito com letra minúscula. Eu acho que voltar é aqui. Quando ele escreve com letra minúscula, ele está se referindo ao princípio espiritual. Letra minúscula. Voltar lá. Depois eu venho com a letra maiúscula para mostrar para vocês. O que é espírito? É o princípio espiritual que ele está perguntando. É o princípio inteligente do universo. Por isso eu falei, pode chamar de princípio espiritual, pode chamar de princípio inteligente, é a mesma coisa. Então, espírito, com a letra minúscula, é o princípio espiritual, é a base daquela tríade aonde está Deus, ok? Na pergunta 76, lá na frente, Kardec: como podemos definir os espíritos? Observe que agora ele coloca espíritos com a letra maiúscula. Quando ele coloca com a letra maiúscula, ele está se referindo, sabe a quem? Ao Homo sapiens sapiens, a nós. Ao homem que sabe, ao homem que pensa e, portanto, pensando, ele existe. Eu sei que eu existo. É esse espírito com a letra maiúscula. E aí eles respondem: podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Quando fala são os seres inteligentes da criação, Kardec está nos sinalizando que nossa base, surgimos dessa tríade, surgimos do princípio espiritual, porque nós somos os seres inteligentes da criação. Mas eu já estou um estágio à frente, eu já sei que sei, eu sei que conheço, eu existo, eu não paro de pensar. Pensamento é espírito, com a letra maiúscula, não com a letra minúscula. Voltei na nossa... É chato, né? Toda hora ele volta no mesmo ponto, mas é porque aqui é que está a resposta. O que é vida? Vida é um efeito da causa. Quem é a causa primária de tudo? Apenas o Criador, Deus. Então tenho que voltar toda hora aqui. No mínimo vocês vão sair daqui hoje pensando nessa tríade. Vão sonhar com ela. Aí vão ter pesadelo, né? Vão falar: poxa,
Aquele cara não parou de falar disso. Pergunta 27. Haveria assim dois elementos, ao espírito com a letra minúscula de novo, haveria assim dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Que Kardec está falando aí? Ele está falando dos dois elementos, do princípio espiritual e o princípio material. Ele está perguntando, só tem esses dois elementos? E eles respondem, sim, só esses dois, mas acima deles, a causa primeira de todas as coisas, Deus, né? Acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai, né? Formando a Trindade universal. Portanto, a chave de qualquer resposta nossa está aqui, na Trindade universal. Deus como Criador e os dois princípios, o espiritual, da onde surge o espírito, nós, e o material, onde surge todo o restante. A ciência está focada onde? Só no material. A ciência não está olhando o princípio espiritual. Nós temos a possibilidade de olhar a ciência, mas olhar o todo junto com o princípio espiritual. Então é fácil nós definirmos. Tudo que não é espírito é matéria. É simples. Energia. Energia me falaram que é algo espiritual. Não. Do princípio espiritual só surge o espírito. Do princípio material surge todo o restante. A energia, nós, o cavalo, os animais, os vegetais, a terra, a água, tudo do princípio material. Princípio espiritual, só o espírito. Olha como é simples. Simples falar, né? O duro é reflexionar no dia a dia. E eu voltei nessa tríade aí de novo, ó. De novo. Deus, princípio espiritual, princípio material. E aí eu sempre falo, o espiritismo e o materialismo são dois grandes viajantes. Dois grandes viajantes, nos leva a inúmeras reflexões, só que o materialismo, inevitavelmente, ele vai até um determinado ponto. Dali para frente, só se eu usar o espiritismo para poder compreender o todo. Se eu não usá-lo, eu não consigo compreender. Se eu não usá-lo, eu fico preso, por exemplo, aquelas datas que eu mencionei para vocês. A vida surgiu há 3,5 bilhões de anos. Eu saio daquela informação, eu vou para o espiritismo e vejo, não, são cálculos quiméricos. Por que eu faço isso? Para sair da materialidade. Eu tenho que ir para o espiritismo para, através dele, continuar a minha viagem. É uma viagem de volta, é uma viagem que me leva de volta aonde? A Deus, me leva a compreendê-lo, né? Não que eu vou me unir a Deus, não é isso, me leva a compreendê-lo. Pergunta número 7, podemos encontrar a causa primária da formação de todas as coisas na matéria? Sempre é preciso uma causa primária, ou seja, sempre que tiver matéria, em qualquer coisa, tem que ter uma causa. Até na energia que eu citei aqui como exemplo, até a energia que é matéria, tem que ter uma causa. Um exemplo fácil para vocês compreenderem é passes. O passista, o que ele faz, o passista? O passista é a causa do movimento da energia em prol de quem? Em prol de quem está recebendo o passe. Não estou entrando no mérito se vai receber, se não vai, como é que é, não é isso. Mas o nosso pensamento é, aonde está a causa dessa energia? No passista. Quando eu vou fazer uma prece, vou voltar para casa hoje, antes de deitar-me, vou fazer uma prece, vou mentalizar um amigo que está doente, acamado ou desempregado, vou fazer um pensamento por ele, pedir por ele.
Eu estou sendo o quê? Causa de boas energias para chegar nesse meu amigo, né? Sempre tem uma causa, sempre atrás da matéria tem uma causa. Nunca a matéria age por si só. Por que a matéria não age por si só? Porque a matéria não pensa. Quem pensa é o espírito. Começam as nossas conclusões, né? Eu estou lá no programa do Abu Janra, comecei as minhas conclusões. Primeira conclusão, a vida é um efeito. Quer me perguntar o que é vida? Vida é um efeito. É um efeito de uma causa. A primeira causa desse efeito é Deus. Vou para a segunda conclusão. Para ter vida, precisa ter um agente atuante sobre a matéria. Sempre tem que ter um agente atuante sobre a matéria. Esse agente atuante é a causa. É o princípio inteligente, ou princípio espiritual. Aonde ele está, o princípio inteligente ou o princípio espiritual? Está na Trindade universal, na base. Deus é a causa primeira, depois vem o princípio inteligente ou o princípio espiritual. Ele é co-criador. Ele age por Deus. É Deus agindo através do princípio. É Deus agindo através de nós. E aí começa, vocês já começaram a perceber, começou a surgir responsabilidade. Se eu também sou capaz de causar, eu não movimentei a energia, movimentei num passe, movimentei numa prece, então eu sou capaz de causar inúmeras coisas, boas ou não. Eu sou capaz, porque eu sou o princípio inteligente. Terceira conclusão, a causa é sempre de ordem espiritual. Essa é a diferença para a ciência. A ciência está buscando a causa na matéria. A ciência está buscando, por exemplo, no bóson de Higgs, que é a menor a partícula subatômica que eles já encontraram até os dias de hoje, estão querendo encontrar nela como se ela fosse a partícula de Deus, como se Deus estivesse naquela partícula. E não é possível, porque aquela partícula é matéria. Deus está naquela matéria, mas através do princípio inteligente, agindo, causando, porque é matéria. Então a ciência, ela vai ficar sempre limitada a olhar a matéria. Nós temos que expandir o nosso pensamento. Olhar a matéria, sim, porque eu preciso dela, mas olhar ela com olhos mais abrangentes, olhar ela com olhar espiritual. Quando eu olho a matéria com olhar espiritual, a matéria passa a ter outra referência para nós. O homem, como nós sabemos, como que se formou esse sistema aqui orgânico? Como nós sabemos, ele é formado por 3 fases, ele tem 3 composições. Óbvio que ele tem a espiritual, que é esse princípio que cada um de nós tem, óbvio que ele tem. Tem o corpo físico, que nós conseguimos ver de cada um nosso, temos uma imagem aqui, é o corpo físico, e a doutrina foi mais além e nos mostrou que, além disso, tem uma outra matéria, continua sendo matéria, só espírito, eu já disse a vocês, é do princípio espiritual. Qual que é a outra matéria? É o perispírito. É que é uma matéria que nós não conseguimos visualizar, mas é uma matéria que o espírito usa para poder dar comunicação para o corpo. O espírito pensa, eu estou pensando nesse momento, eu dou a comunicação para o meu corpo, a comunicação para mudar aqui a projeção, essa comunicação passa primeiro pelo meu perispírito para depois chegar no meu corpo. É assim que funciona. Eu não conseguiria
Eu, espírito, eu não conseguiria dar um comando direto ao corpo. Então tem um intermediário. Então o homem é formado de duas materialidades, de corpo físico e de perispírito, e de uma propriedade espiritual, o espírito. O homem é co-criador. Por que a gente diz na doutrina que o homem é co-criador? O homem é co-criador porque Deus, que é a causa primeira, o nosso Criador, ao nos criar, Ele coloca em cada um de nós, está no livro dos Espíritos também, Ele coloca as suas leis. As suas leis é a marca do Criador em cada um de nós. Todos nós recebemos as leis de Deus. É por elas que nós somos conduzidos. Conduzidos a quê? Conduzidos a fazer a prece, conduzidos a não fazer a prece, a emanar um pensamento negativo, a brigar, a odiar, a magoar. Nós podemos fazer o que quiser, mas as leis de Deus estão dentro de cada um de nós. Quando a gente fala está dentro, está no espírito, está no princípio espiritual, está inserida na nossa consciência. Está gravada na nossa consciência. Ok, está no seu espírito e não na matéria. A matéria, eu, espírito, eu vou usá-la enquanto eu puder. A hora que eu não puder usá-la mais, ela morre, mas o espírito continua com a marca do Criador. Então eu sou co-criador. Eu vou criando as coisas também. Eu crio até a mim mesmo. Olha que interessante. Eu crio a mim mesmo. Quando a doutrina diz eu crio a mim mesmo, ela quer dizer o seguinte: eu sou participativo até na minha própria construção. E não é só na construção, nós não podemos olhar a doutrina só pelo aspecto matéria. Na construção moral do espírito, eu sou responsável pela minha construção. Ninguém é responsável por me construir. Papai, mamãe me auxiliaram na formação do corpo físico. A construção moral é minha, a responsabilidade ela é inteiramente minha. Pode o papai e mamãe ter feito os esforços que fizeram, pode ter feito esforços certos, esforços errados, pouco importa. Eu sou responsável por mim mesmo. O máximo que alguém pode fazer por mim é convidar-me a seguir por um caminho. Eu vou aceitar ou não. Até o nosso maior exemplo moral nos convidou a seguir pelo seu caminho, que foi Jesus. Ele não nos obrigou e nunca vai obrigar ninguém. Ele convidou. O que é o caminho que Jesus nos convida? É andar segundo as leis de Deus. É esse o caminho. Não tem outra coisa, não tem outro convite. São as leis de Deus. Por isso eu comentava com o Coelho um pouquinho antes de iniciarmos o nosso bate-papo aí da vida e falávamos sobre o ponto de vista moral. Esse é o grande objetivo do espírita. Qual é o grande objetivo do espírita? Melhorar-se moralmente. Qual é a nossa base para nos melhorar moralmente? O nosso modelo, Jesus Cristo, apenas Ele. Seguindo, sou responsável pela criação da vida. Já entendi que a vida é um efeito dessa causa maior. Aí eu tenho a vida, mas eu tenho o destino. E aí eu escuto as pessoas falarem, nada na vida acontece por um acaso. Realmente, nada acontece por acaso. Depende. Que acaso é esse? Se eu estiver dizendo que nada acontece porque ali está a mão de Deus na minha vida, eu estou equivocado. Eu estou querendo passar a responsabilidade minha para Deus. Deu tudo errado porque Deus assim o quis. Não, deu tudo errado ou deu tudo certo porque eu me criei.
Eu me construí, não é Deus que me constrói. Deus me oportuniza a construir-me. Deus me dá a oportunidade. Qual é a oportunidade que Deus nos dá? A reencarnação. Eu reencarno, vou me construindo, essa é a grande oportunidade. Eu tenho as leis, eu tenho o conhecimento moral e eu vou tentar caminhar por ele. Essa é a oportunidade que Deus me dá. Agora, o acaso sou eu que construí. Não tem acaso. Nada acontece por acaso realmente, porque eu causei alguma coisa. Eu não sou co-criador, então também sou causa. Eu não sou causa primeira. Causa primeira é Deus, mas eu sou co-criador. Co-criador de quem? De mim mesmo. Eu me crio. Eu crio o meu destino. O destino está nas nossas mãos e não nas mãos de Deus. Eu posso colocar nas mãos de Deus a minha fé. Eu coloco nas mãos de Deus a minha certeza. Mas eu vou construir. E aí eu escuto as pessoas falarem: aconteceram as coisas por coincidência. Não tem coincidência, tem escolhas. Nós escolhemos, quando reencarnamos, nós escolhemos, por exemplo, em qual gênero eu gostaria de reencarnar nesta vida. Diga-se de passagem, eu penso um pouco diferente de algumas pessoas, porque eu sempre digo, eu tenho e terei várias vidas, mas eu sou um existente, eu tenho uma existência. Deus me criou, eu existo e vou continuar sempre existindo. E aí o que eu faço? As vidas são as minhas reencarnações, é isso que eu faço. Então eu existo, mas eu tenho várias vidas, tive várias para trás e terei várias para frente. Coincidência? Coincidência é eu criando-me. Se eu criei a situação, se eu fiz a escolha, aonde está a coincidência? Não tem coincidência. Foi uma coincidência. Ocorreu uma batida de carro por coincidência. Não, eu estava em alta velocidade. Eu estava fora de um padrão normal. E, portanto, não foi coincidência. Aconteceu porque eu provoquei aquela coisa para acontecer. Eu sempre sou causa. Essa é a nossa responsabilidade. Fatalismo. As pessoas falam, foi fatalidade, é genético. Nossa, ele puxou o pai, é o gênio do pai, é duro que nem o pai, não tem fator genético sobre o ponto de vista moral. Nós não nascem espíritos, né? Nascem o homem, o gênero homem, né? É ele que nasce. Matéria, o espírito, ele existe, o espírito existe. Papai, mamãe, vai passar para mim a parte genética. Então, o meu sangue é RH negativo, esse fator, porque é uma questão genética, é uma combinação de sangue do meu pai com a minha mãe. Ele é AB. AB porque é uma combinação de sangue. AB eu tenho vantagem, né? Eu sou receptor universal, né? Eu recebo de qualquer um. Olha que coisa boa que eles me doaram. Então, isso é genética. Mas papai também me doou o quê? A ausência do cabelo. Isso é genética, gente. É genética. Tudo que é genética, vamos voltar naquela nossa início de conversa, é matéria. Portanto, a genética não tem nada a ver com o meu destino. Às vezes, é parecido com o pai, é parecido com a mãe, os trejeitos, a forma. Por quê? Porque nós, ao escolhermos a nossa reencarnação, nós escolhemos o gênero que eu vou reencarnar. O gênero faz parte das minhas provas. Ao escolher o gênero, eu vou reencarnar ao lado de espíritos que eu tenho necessidade de fazer uma expiação, que a gente chama. Essas expiações faz com que espíritos que pensem mais ou menos iguais se aproximem.
Por isso que a gente fala, olha, puxou o pai. Tem um gênio duro, difícil, que nem o pai. Não puxou o pai. É porque os espíritos pensam mais ou menos iguais. É apenas isso. Nós não conseguimos passar nada moral para alguém. Nós não passamos, eu já falei isso, estou sendo até repetitivo. O moral sou eu que me construo, ninguém vai me construir moralmente. É uma construção minha, pessoal. O que a genética me ajudou foi na minha formação. Então eu tenho essa estatura, eu tenho a cor dos olhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Genética, matéria, moral é outra coisa. Então essa fatalidade... estava pré-determinado, às vezes a pessoa fala, estava pré-determinado a acontecer tal coisa. Não estava pré-determinado. Nós é que causamos aquele fato. E se ele não foi bom, é porque nós o causamos. Isso é fruto, sabe do quê? Das nossas escolhas. Eu escolho. Deus, quando nos dá a oportunidade de reencarnar, ao reencarnarmos, nós nunca vamos poder dizer que eu tive só uma porta aberta. Eu sempre tenho no mínimo duas. Eu faço a escolha. Ou eu vou por aqui, ou eu vou por ali. Eu escolho. Eu quero levar uma vida... eu quero me divertir, as pessoas falam. Eu quero gozar a vida, né? Vá gozar a vida, né? É uma escolha. Eu não quero ficar na minha casa assistindo esse horário aqui, cheio de novela. Eu não quero ficar na minha casa assistindo a novela. Eu quero ir lá naquela casa espírita, fazer uma reflexão, tentar melhorar-me. É para mim. Eu vim por mim. Eu não venho por outro. Eu venho por mim mesmo. São opções. Nós escolhemos sair de casa e estar aqui hoje. Ninguém escolheu por nós. Ninguém nos obrigou. Por isso que não tem pré-determinismo. Se tivesse pré-determinismo, tudo estaria determinado e nós não teríamos livre arbítrio. Qual é o sentido da vida, já que estamos falando em vida? Se vida é um efeito dessa causa, se tudo tiver determinado a acontecer, qual o sentido? Nada está determinado. Só o gênero. Eu só escolhi o gênero. O gênero é a família que eu reencarnei, só isso. O resto somos nós. Sorte e azar. Eu não dou sorte na minha vida, eu dou azar. Eu faço o jogo da loteria e não dou sorte. E olha que eu faço inúmeros acordos com Deus, né? Fique um dia dentro de uma casa lotérica, escutando o que as pessoas falam. As pessoas preenchem o joguinho e elas falam, você pergunte, não custa, né? Se ganhar, o que você faria? Sempre coisa boa, hein? Sempre coisa boa. Construiria uma creche, uma casa de idoso, um hospital, sempre coisa boa. Me lembro os meus queridos políticos, né? Dizendo para nós, a gente fala a mesma coisa. Olha que interessante, a gente fala a mesma coisa, só que para Deus. A gente fala para Deus, se eu ganhar, meu Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se eu não ganho, eu tive azar. Então, sorte e azar não tem nada a ver com Deus. Se eu ganhar, não é porque eu fiz um acordo com Deus. Se eu ganhar, é porque Deus quis me emprestar momentaneamente algo material. Dinheiro é matéria. Deus me emprestou e, portanto, eu vou ter que responder por esse empréstimo. Quando pego um dinheiro emprestado num banco, eu não tenho que responder por esse empréstimo? E se eu não pago, não ficam toda hora ligando, me cobrando, tudo quanto é hora do dia, da noite, no celular, em casa? Deus vai nos cobrar se eu ganhar. Não dessa forma. Ele vai nos cobrar, nos oportunizando numa nova encarnação para reconstruir-me. Tudo de novo eu terei que reconstruir-me se eu não usar adequadamente. Portanto, o dinheiro, ganhar, não é sorte nem azar. É um empréstimo que Deus me concedeu e que eu serei avaliado pela forma que eu vou utilizar, se bem ou mal.
Se eu vou utilizar em prol de mim mesmo, só da minha ganância, só pensando em mim, ou se eu vou pensar no próximo. Amar o próximo, aí eu vou para o aspecto moral, amar o próximo como a mim mesmo. O que eu vou fazer? Quem tem muito dinheiro tem o mesmo problema de quem tem pouco dinheiro. Os problemas são iguais, não são diferentes, são parecidos quando a gente olha sobre o ponto de vista espiritual. Mas quando a gente olha materialmente, os problemas são iguais, ambos têm problemas. É que a gente não conhece como que é a casa do vizinho. A gente olha sempre a aparência, não sabe como é que é lá dentro da casa do vizinho, se é melhor ou pior que a nossa. A doutrina estabelece para nós que o destino está intrinsecamente ligado a uma lei chamada lei de causa e efeito. Voltamos aqui na causa e efeito. A vida é um efeito da causa primeira, Deus. Isso é a vida. Eu sou a causa, como co-criador, também desta vida. E, portanto, eu vou me criando. Ao criar-me, eu crio o meu destino. Crio o destino sob a ótica de causa e efeito. Eu causo, eu recebo o efeito. Né? A gente comumente fala, você semeou, você irá colher. Mais ou menos isso, não na mesma proporção, mas pensando em termos morais, não materiais. Em termos morais, eu sou causa de um efeito. E eu só vou me dar conta de que eu usei bem ou mal esta vida quando eu estou chegando no final desta vida. Ao longo, eu não me dou conta. Quando eu sou jovem, eu sou um sonhador, eu quero viver, né? Às vezes eu escuto a pessoa falando, puxa, aproveitei esse final de semana, dormi o final de semana inteiro. Caramba, dormi o final de semana inteiro, aproveitou? Não aproveitou. A gente dorme 30% da nossa vida inteira e ainda vou dormir o final de semana inteiro. Estou descansado, aproveitei. Não aproveitou. Você repousou o seu corpo físico, mas o seu espírito perdeu a oportunidade de um final de semana de melhorar-se moralmente. A média de idade do brasileiro está em 75 anos, né? Minha mãe, por exemplo, tem 86, está indo para 87. Eu falo isso para ela, ela fala, poxa, então eu estou no lucro. Está no lucro, você já passou da média. É média, né? Média é coisa de matéria. Média, na média é 75, é porque uns duram 100, os outros duram 40. Na média, 70. Então, a média do brasileiro é 75 anos. Aí eu sempre comparo com a minha mamãe, né? Eu olho para ela e falo, puxa, o que ela fez com a vida? Porque chega uma fase da vida nossa, principalmente ela nessa idade, que a quantidade de comida na mesa é menor do que a quantidade de caixinha de remédio. Observem isso, tem mais caixinha de remédio do que de comida. Por que tem mais caixinha de remédio? Porque nós, olha como nós somos, princípio inteligente, nós criamos isso para alongar o nosso tempo de vida. Somos nós os responsáveis por isso. Nós somos criadores desses remédios. É assim que eu explico para ela. Nós criamos o remédio, a senhora chegou até 86, quiçá chegará a 87, 88, eu não sei, está caminhando. Isso implica dizer que representaria 2, 3 vidas ou reencarnações para trás. Para trás, qual que era a média? Vinha uma gripe, morria todo mundo. Vinha uma pneumonia, morria todo mundo. 25, 30, 35 anos era a média. Hoje é 75. Então essas caixinhas de remédio que se tornaram importantes na nossa vida para nos preservar e alongar esse tempo, nos permite o quê? Me permite trabalhar mais ainda comigo mesmo. Me permite eu pensar
melhor na minha vida, não deixar para aquele momento final, e o momento final é quando a pessoa sabe que está deixando o corpo, apenas o corpo físico, e aí ela vira para o médico. O que será que ela vai pedir se ela tivesse mais um dia? O que será que ela pediria ao médico, né? Não sei se tem algum médico aqui dentro, mas se tiver, talvez vai me confirmar. Não vai pedir para comprar um carro zero. Se falar, olha, você tem mais um dia, eu vou conseguir te conceder mais um dia. Não vai pedir para comprar um carro zero, não vai pedir para comprar aquele apartamento de luxo, não vai pedir nada disso. Sabe o que vai pedir? Vai lembrar da vida e vai pedir para, talvez, ficar esse dia com o filho. Ao invés de dormir, ficar com o filho, porque perdeu a oportunidade de estar do lado do filho nesta vida. Se tiver esse dia de vida, talvez vai dizer para o médico, um dia para que eu possa dizer ou para minha esposa ou para o meu esposo o quanto eu te amo, porque perdi a oportunidade ao longo da vida. Quantas pessoas não estão lá no momento final e o grande momento dela é quando se aproxima aquela pessoa que mais o magoou. Talvez seja isso que a gente vai pedir se tivermos aquele último dia de vida, de poder perdoar alguém. Só o fato de eu conseguir isso vai ser muito útil. Só que a gente deixa essas coisas para o final da vida. Ora, se eu sei que a vida é um efeito, se eu sei que eu sou a causa, e a causa em especial do meu próprio destino, por que esperar esse momento final? Por que não fazer já? Esse é o convite que eu deixo a vocês, o convite de buscar a verdade sempre. Buscar a verdade significa buscar o conhecimento. Quem busca o conhecimento está buscando a verdade. Ao buscar o conhecimento, eu me transformo, porque eu passo a enxergar o próximo de uma maneira diferente. Eu passo a compreendê-lo de maneira diferente. Eu vou me libertando. Libertar-se é agir com o seu livre-arbítrio com maior expansão. Nós não agimos com todo o nosso potencial por conta das nossas próprias erros, dos nossos próprios colocações equivocadas. Nós nos colocamos mal pelo caminho. Quando eu me coloco mal, eu não uso adequadamente o meu potencial. Nós temos um potencial enorme, instalado. As leis de Deus estão em nós. Eu sou um efeito desta causa do meu Criador. Por que não usar agora, esperar aquele último minuto com o médico para pedir para ele um dia de vida? Então, se eu fosse responder para o nosso amigo Antônio Abujanra o que é vida, eu iria ter que falar tudo isso daí para ele. Muito obrigado, muita paz a todos.